Então vamos lá? Bom, videozinho aqui com algumas coisas que eu tenho percebido, assim. Eu reparei alguns erros muito graves que as pessoas estão tendo na hora de investir ali na Bolsa de Valores. Tem uma frase de um amigo meu, né? O investir é relativamente fácil, né? O buy ali. O difícil é esse tal de hold, né? Que você tem que segurar durante muito tempo. E é engraçado que essa é metade da experiência ali. Tem algumas regras muito simples ali, que foram decisões que eu demorei a entender. No meu tempo eu não tinha videozinho no YouTube, não tinha uma galerinha explicando as coisas, não tinha uma UVP pra você fazer, você tinha que ir aprendendo ali na vida. E você ia lendo uns livros desse calhamaço assim e tirava ali duas coisas legais e meia dúzia de groselha. Vez ou outra você achava uns livros de um povo muito bem falado que o livro inteiro era groselha. Tem um livro, inclusive, que até hoje é assim, como é que é o nome? Caramba, eu não lembro o nome do livro. Tem um livro que é muito ruim e que até hoje ele é muito bem falado por todo mundo que não leu ele. É assim que você descobre que algumas pessoas simplesmente recomendam livros que elas não leram. Porque se você pega o livro pra ler, nossa, caralho. As merdas que o cara fala na internet, você pega o livro, tá tudo ao contrário do que ele fala na internet, ele recomenda o livro, dá de presente pros outros. Eu já lancei muito shade, vou nem poder falar. Vou até deixar pra lá, mas isso é fato. Então, você ia pegando um livro merda, vez ou outra e tal, e aprendendo a investir. Só que tem 5 decisões aqui que eu considero que esse compilado melhorou muito a rentabilidade da minha carteira, melhorou muito a forma como eu lido com ela. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever, se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Aí sim, nesse momento você ajudou mesmo, tal, aí você se inscreve, deixa o like e tal. A gente não gosta de like por pena, né? Não gosto. Então a primeira coisa aqui, a primeira regra, foi só investir em empresas com lucros consistentes ou que eu tenha amplo domínio. São duas regras que são contrastantes, mas quando eu ia investir numa empresa antes, eu me preocupava muito mais só com os indicadores fundamentalistas ali. E os indicadores fundamentalistas, no geral, eles são gerados pelos últimos 12 meses de uma empresa. Então pode ser que uma empresa que por vários momentos da história dela, ela foi uma merda, ela não registrou amplo potencial, mas se ela está numa fase boa, ou numa fase de venda de ativos, e isso aqui para você no começo, quando você está começando a investir, é muito difícil. Pô, a empresa pode ter vendido o prédio dela e distribuído como dividendos. E aí, naquele momento ali, você olha, ela está com dividend yield altíssimo, ela está com PVP legal, ela está com PL legal. Todos os indicadores te mostram que a empresa está muito coerente. Mas, se você for na história dela, analisar um pouco mais profundamente, você vai perceber que aquilo é mentira. Então, uma coisa que eu adotei, que me salvou de várias enrascadas, é olhar como o primeiro, terceiro indicador ali, se a empresa tem lucros consistentes ali, há mais de 10 anos, por exemplo. Então, a empresa registrou lucro nos últimos 10 anos, dificilmente ela vai ser uma porcaria. Dificilmente. Ela pode estar num setor tecnológico que está deixando de existir, ela pode estar num setor que foi afetado por alguma coisa, mas dificilmente ela vai ser uma empresa que vai quebrar ou sumir do mapa de repente. Então isso aqui pode salvar. Investir em empresas que tenham lucros consistentes ou que você tenha amplo domínio. Como é o caso da commodity de celulose, por exemplo. Eu estudei demais commodity de celulose. Eu olho para aquilo, eu sei avaliar a Klabin, a Suzano, os relatórios delas, mesmo com amplo endividamento, mesmo com prejuízo nas fases que elas estão em investimento, eu consigo olhar para aquilo ali e aquele número me conta uma história. Eu uso essas duas regras. Se não são lucros consistentes, que seja no setor que eu tenho amplo domínio. E amplo domínio, cara, que você levou a sério esse negócio de estudar mesmo. Amplo domínio não é assim, nossa, assisti 3 vídeos no YouTube. Tô falando realmente de você pegar ali, estudar e parar para analisar o setor, entender o ciclo do setor, etc. Segunda regra aqui é não vender ações independente do que aconteça. Antes eu tinha uma regra que eu falava, se a empresa perdeu fundamentos, depois de 1 ano, 2, registrando balanços anuais ruins, então dá 8 balanços trimestrais, né? Eu abria mão, às vezes, de ter a empresa em carteira e eu fazia uma venda, muitas vezes. Ou iniciava um processo de venda. Depois de um tempo eu fui ficando mais mete fofo. Primeiro eu vendia, quando a empresa perdia fundamentos, ou quando alguma notícia vazava, coisa séria, né? Corrupção, alguma coisa. Corrupção! Como diria o Sérgio Moro. Então, quando vazava ali, essa coisa, já vi a voz do Sérgio Moro, ele explicava aquilo. E se você quiser, inclusive, Sérgio Moro, pra voltar nos meus vídeos ali, eu posso te ensinar a melhorar a sua voz. Aí, se você quiser curso meu, eu te dou aqui pessoalmente, porque eu tenho uma agonia de te ver falar. Pra quem quer seguir carreira política, não é muito bom, não. Caralho, do nada eu zoei o Sérgio Moro. Fazer uma compilação das suas imitações. Porra, mas é muito isso. Aí depois, até 2014, ali saiu 2012 eu comecei a investir, até 2014 fui aprendendo ali. Aí eu comecei o esquema que era colocar a empresa em quarentena. Aí eu parava de investir nela e ia fazendo vendas parciais. Às vezes eu demorei 1 ano pra montar a posição, eu desmontava a posição em 6 meses, 3 meses, ou desmontava a posição em 1 ano, quando era a empresa que estava na minha carteira há 2 anos, sei lá, que era pouco tempo de investimento na época. Eu fui percebendo que todas as vezes que eu fiz isso, no geral foi só burrice, cara. Não deu um bom retorno, porque de duas uma. Ou a empresa continuava piorando, e aí era bom porque dava um micro alívio na minha cabeça, mas isso me permitia também fazer análises mais mal feitas, porque eu sabia que eu tinha vendido as outras empresas sem muito prejuízo, ou sem prejuízo, às vezes até com
lucro. Então eu simplesmente me sentia bem com comprar uma empresa de qualquer jeito. Ou eu, começava a vender ali e a empresa ia melhorando. Os resultados delas melhoravam, eu parava de vender e voltava a comprar. Então era ridículo. Aí o que eu decidi? Se eu entrei nessa porra, analisei, fiz a análise tudo certinho, eu fico nela até o final. Raul, não importa? Não importa. Pode chover granito, pode quebrar, pode cair, eu vou ficar ali. Sabe aquela história do último que saía apagar a luz? Pois eu vou apagar a luz. Raul, mas vai fechar capital. Eu já não vendo mais. Eu decidi que eu não vendo nunca mais. Eu vou ficar ali pra sempre. Fechando capital, tô brincando. Você poderia até vender. Mas eu já não vendi. Tem empresa que fechou o capital e que eu não vendi. Hoje em dia eu olho e fico ali. Inclusive vou até fazer um vídeo do que acontece pra vocês, né? Eu tenho algumas empresas que fechou o capital, eu vou mostrar pra vocês como é que fica os relatórios e tal. Eu tenho que estudar a legislação acerca disso, que eu não sei se eu posso divulgar os números das empresas que são de capital fechado. Mas eu tenho que ver aqui pra mostrar pra vocês o que acontece. Capital fechado é que é mais difícil fazer análise, né? Saber. Não, eu não tenho análise mais. A análise é um relatório que chega às vezes ali falando o que tá acontecendo. E não vem assim, trimestre, bonitinho. Vem, mas vem cagado. Você tem que tirar as informações mesmo. Parece um contrato, não parece um negócio bem feito. É igual a empresa normal, não tem muito ali. Mas como eu tenho muitas empresas, já é uma mais ou a menos, vai tranquilo. Então isso aqui mudou minha vida. Não venda ações, para com essa história, porque aí você vai parar de arrumar desculpa pra comprar a empresa merda, porque você já sabe que aquilo vai ter que ficar ali. E aquilo te lembra, todo dia que você abre a RI, aquilo te lembra. Eu olho ali e falo assim, olha a merda que eu fiz. E aí ela fica ali brilhando, parece que você vê uma carteira inteira, ela brilha. Aquela merda, ela brilha, ela toma conta de todo o resto. Então isso fez muita diferença na minha vida. E várias dessas empresas ficaram ruins em períodos específicos, depois, E eu até fiz uma coisa diferente ainda cometi uma heresia, que eu peguei empresas que eu já tinha tirado da minha carteira lá atrás, lá em 2012, 13, ali, quando eu não sabia investir direito, e incluí de novo. Eu lembrar que eu fui burro naquele período, então agora eu tenho a burrice aqui, que tá comigo, eu fico com a burrice. E a burrice me impede de ser mais burro ainda. São pequenas posições, mas que te lembram ali, porque com o tempo, com novos aportes, elas vão diminuindo, né? Então eu não compro mais delas, eu só deixo ela ali. Eu paro de investir quando perde o fundamento. Outra coisa que é muito importante é balancear a sua carteira entre renda fixa e variável. Isso aqui eu já expliquei várias vezes para vocês, né, a proporção e como é que funciona. Eu vou explicar de novo e o porquê que isso muda a sua carteira. Então, o dia que você conseguir compreender a burrice desse método, que na verdade acaba se tornando a grande genialidade dele, você vai ter uma evolução na sua carteira de maneira muito diferente. Aqui você está vendo um gráfico de metas que compõe 100%. Ações internacionais, eu vou ter 20% da minha carteira. Ações nacionais, eu vou ter 30%. As fundos imobiliários, eu vou ter 20%. Criptomoedas, eu vou ter 10%. Renda fixa, eu vou ter 20%. As proporções não importam necessariamente. 50-50, 50 renda variável, 50 renda fixa, é uma base que é legal para você que está começando, está aprendendo ali a diversificar. Para você que é mais conservador, pode ser 70, 80 renda fixa e 30 renda variável, 20, né? Vai ao seu critério. Quando você vai estudando lá na UVP, eu vou ensinando como é que a gente chega nisso. Mas para você que não vai estudar, que só quer a vida, a teta, né? Só quer dar aquela mamada, que vai se lascar por isso, é importante você entender o geral. E aí o que acontece? O que vai acontecer é que muitas vezes esse percentual aqui, ações nacionais, por exemplo, tá a 29,06%. Então, no caso das ações internacionais, eu tô abaixo do limite que eu estabeleci originalmente. E nas ações internacionais, eu tô acima, que tá 20,53%. Então aqui, não é que eu vou vender aquilo ali para corrigir, mas aqui na hora que eu for investir, eu vou saber exatamente onde colocar o meu dinheiro. Eu vou saber que é um bom lugar para eu colocar as ações nacionais, porque elas estão carentes, né, de posição ali, que elas estão carentes de dinheiro. A renda fixa é a mesma coisa, tá 17,97%. Eu vou saber que eu devo colocar. Os fundos imobiliários, por exemplo, já tá passado do que deveria, que eu não devo colocar mais. As criptomoedas está passado do que deveria, porque está subindo agora, eu não devo colocar mais. O que isso te faz fazer? Você reparou? As criptomoedas estão numa alta gigantesca. Nesse momento, por exemplo, o meu sistema aqui, ele me fala assim, caralho, não está na hora de comprar criptomoedas. Como eu comprei fundos imobiliários em diferentes pontos também, e dentro do meu preço médio, os fundos imobiliários ainda estão numa posição muito acima também do que eu estava aqui, muito acima não, tá com 1,27% acima, não está na hora para mim também de comprar fundos imobiliários. Eu corrigi a carteira, eu comprei muito fundo imobiliário em janeiro, comprei muito fundo imobiliário em dezembro, então ao ponto que ultrapassou o limite, quando subiu um pouquinho ali, que para alguns estão caindo, alguns estão subindo também, né? Eu não tinha muito fundo de papel, então para mim não foi tão prejudicado. Então nesse ponto não tá no momento para mim comprar fundo imobiliário. Aí ele tá me mandando comprar ações nacionais no momento que as ações nacionais estão prejudicadas. Quando você faz isso aqui, você sabe exatamente para onde o seu dinheiro tem que ir. Então independente de você ter ali, nossa, eu estou com vontade de comprar ou não, é isso que eu gostaria de investir ou não, você trocou esse sistema por um sistema mais racional. Esse aqui é o que eu chamo de método burro. Então só esse balanceamento
complemento entre renda fixa e renda variável, toda vez que a renda fixa estiver muito em alta e que a renda variável estiver muito pequena, ele vai te mandar comprar renda variável na baixa. Então, isso ele vai fazer sempre. E na renda fixa ali, por exemplo, quando ela tiver, né, no momento ali que você comprou demais, as ações se valorizaram demais, ele vai te mandar comprar renda fixa. Porque se as ações se valorizaram demais, você está pagando caro nas ações, ele vai te mandar equilibrar. Um sistema burro desse pode mudar a sua vida. Pode fazer com que você tenha uma rentabilidade maior que a maioria dos seus pares. Então, 4 aqui. Diversificar internacionalmente, majoritariamente por ETFs. Então, assim, quando você vai fazer a diversificação internacional, a gente está falando de mais de 4.000 ações, sei lá quantos milhares de ETFs. Então, quando você vai olhar lá fora, o mercado é muito grande. Se você olhar para o mercado inteiro e sair tentando fazer stock picking sem muito conhecimento, pode ser que você acabe se embananando, pode ser que você compre muita porcaria. Então eu descobri que lá fora, por exemplo, tem ETFs ali com taxas de administração e performance muito baixinhas. Você consegue montar sua posição lá fora primeiro, antes de você ter que aprender tudo. Eu consegui montar minha posição lá em 2015 e 2016. Consegui começar a montar usando ETFs, coloquei lá os ETFs. Aos poucos, você vai tomando conhecimento do mercado, vai estudando, vai tendo aquela dinâmica. Eu fui pegando aquelas ações que estavam dentro dos ETFs e montando posições individuais. Então assim, fui pegando ali, montei uma, montei outra. Aos poucos eu montei uma carteira muito interessante lá fora. Isso aqui te ajuda a tomar essa decisão e não ter que ficar esperando anos para que você aprenda. Então monta lá com ETFs e tudo, você vai conseguir desempenhar muito bem. A sua carteira pode ser mudada por uma boa posição com ETFs. Isso vale até pro Brasil também. Um pouquinho de SMAL 11, um pouquinho de BOVA 11 ali, agora vão até pagar dividendos. Ó. Você vai ver que vai ficar cada vez mais popular, porque é muito interessante. E a quinta e última decisão que eu tomei, que mudou muito a minha carteira também, foi não ter conta em corretora estúpida. Porque a grande questão é o seguinte, a gente está exposto todos os dias a novidades ali, investimentos, o mercado está sempre mudando e tal. Quando você cria conta numa corretora da modinha, que todo dia vai vir ali, vai te oferecer, né? E aqui eu não vou nem falar o nome da minha plataforma para não ficar conflitado. Vê se a gente faz isso também. Então, mesma coisa, pode avaliar a gente pelo mesmo critério. Então é o seguinte, chega ali, o cara manda, um assessor manda mensagem para você, porra, tá chegando aqui o COI do sei lá do que, tá chegando aquilo do sei lá do que. E aí você fica assim, Raul, mas eu já sei um pouco, eu não vou cair nesse bait. Você não vai cair nesse bait específico, mas em outro você cai. Porque o cara vai te oferecendo todo dia alguma coisa, em algum momento você vai olhar para aquilo e vai achar que tem um ganho. Então você tem que tomar muito cuidado com criar conta em corretora que tem essa prospecção excessivamente ativa de ficar te oferecendo milhares de coisas todos os dias e milhares de produtos todos os dias. O cara está ali tentando fazer o seu dinheiro passar do seu bolso pro bolso dele. A função do assessor é essa, é pegar ali e ganhar rebate. Então, se você tem um bom assessor, pô, tem um escritório aqui muito legal, os caras são muito honestos, funciona muito bem, legal. Tem boas empresas trabalhando muito certinho, bons consultores, no geral consultor melhor que assessor, porque você tem ali um conflito menor de interesse, ele não ganha dinheiro da corretora. Agora, toma cuidado com esses anúncios, corretora sei lá o que tá oferecendo sei lá o que, toma muito cuidado, porque a chance de você é gigantesca. Esses caras têm um conflito claro de interesse. Então, quando eu parei de ouvir conselho lá atrás ainda, isso, 2014, isso ainda, que já existia essa função e ganhava muito mais dinheiro e cobrava muito mais comissão, que hoje em dia é até melhor, eu mudei completamente a minha carteira. Eu parei de cair nessas latadas, assim, e isso daí em diante eu fui estudando, fui aprendendo cada vez mais. Então, a gente está quase completando 11 anos esse ano de investimento aí. Foram grandes aprendizados. Eu decidi fazer esse especial aqui para vocês, compilando algumas informações. Espero que tenha sido útil, espero que tenha te ajudado com boas informações. Se você quiser aprender a investir de verdade, ter acesso não só a esse sistema como eu te mostrei aqui no vídeo, mas vários outros, o que eu vou te indicar é para você acessar alvp.com.br, vai lá, né? Clica no botão fazer a sua análise de perfil para que você possa aprender a investir aqui com a gente. Se você for aprovado nesse processo, eu mesmo vou te ensinar a investir. Raul, precisa ser aprovado? Precisa. Porque aqui a gente mede se você está pronto realmente para isso. Se você investe ali R$150 e tal, cara, eu não vou te falar para fazer isso aqui. Eu vou te falar para vem nesse vídeo básico, você está no comecinho, vem no vídeo básico aqui, tem ali, ó, sua primeira carteira de investimentos, tem um vídeo aqui de graça para você. Quando chegar o seu momento, pô, passei de fase, tô em outro nível, aí sim você pode vir para cá, tá? Então, o processo seletivo serve para isso, pra gente triar esses alunos e saber quem a gente realmente pode ajudar. Se você for aprovado, vai ser um prazer, eu vou te ensinar a investir, vou te mostrar algumas técnicas muito diferentes e coisas que você pode fazer para melhorar a sua carteira, melhorar a sua rentabilidade ali e agilizar o processo que a maioria de vocês querem, que é viver de renda ou construir um patrimônio relevante. Agora a gente tinha que vir aqui pros comentários, só que não vai dar. Nesse vídeo, então, não vamos poder vir pros comentários, eu tô com 1% de bateria. No próximo vídeo vai ter. É isso. Ficou sem comentário nesse vídeo. Sem pinga cada domingo. Beijo pra você.